Meus irmãos e minhas irmãs, é com muita alegria que eu estou aqui, com meu coração feliz, para trazer a explanação da Palavra de Deus. E o texto base, ou básico, é Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Diga comigo, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E o título da nossa reflexão é o seguinte: você é uma voz ou você é um eco? Uma voz ou um eco? Hoje eu não vou falar sobre a voz, mas vou falar sobre o eco. O que é o eco? O eco é repetição, eco é rumor, eco é boato. Na física, eco significa som refletido ou reverberação. Eu acredito que alguns de vocês já cantaram, ou têm o hábito de cantar no banheiro. Está cantando no banheiro e as paredes, o som pega nas paredes e reverbera para você. Você canta e você acaba ouvindo a sua própria voz. Os dias que nós vivemos são dias de pessoas muito mais ecos do que vozes. A pessoa conduzida por ecos, ela se alimenta de ideias prontas, em figurinhas marcadas, não caminha com as próprias pernas, ela é arrastada pela multidão, se move em função da aglomeração, movida pelas paixões, pelas modas, pelos modelos sociais, trocando figurinhas repetitivas ou repetidas. Ouve o canto do galo, mas não sabe onde que o galo está. Viver de ecos, viver de reverberações significa ausência de desejo de crescer, de amadurecer, ausência de desejo de conhecer as coisas, desprezo pelo autoconhecimento, é ter medo de mexer com as suas obscuridades. Todos nós, homens e mulheres, temos luz e obscuridades. Tem áreas que a luz está acesa e algumas áreas que a luz ainda não tomou conta de toda a situação. Pessoas que são ecos são como aves que voam em bando, em círculos, em voos rasantes. Isso é uma característica dos dias que nós estamos vivendo. São pessoas que se movimentam com os noticiários de tragédias, que falam de aniquilamento, do sofrimento e da morte de delinquentes. Parece que é uma oportunidade para que os ressentimentos brotem, venham a lume, e a pessoa tem um certo prazer em comentar, em divulgar essas coisas. Choram na plateia, no cinema, choram com o filme, mas quando saem do cinema, compram um pacote de pipoca e começam a dar gargalhadas. São inexplicavelmente, não é? Tem esse exagero, um exagerado prazer em ver as pessoas pagando pelos seus erros, pelos seus equívocos, pelos seus crimes, e todos nós somos a favor de que as pessoas paguem, sejam responsáveis pelos seus atos, sejam consequentes, mas não com prazer de ver as pessoas pagando pelo que elas fizeram. Essas pessoas movimentadas por ecos são pessoas que preferem o negacionismo, estão sempre negando as coisas,
Você já observou isso? As pessoas negam o óbvio, negam a ciência, negam a palavra de Deus, torcem a palavra de Deus, por causa de quê? Por causa do obscurantismo e a mediocridade. Porque são regradas pela lei do menor esforço e do prazer mais fácil. Menor esforço é tipo da nossa época. E o prazer mais exagerado possível e mais fácil. E com isso, essas pessoas sustentam enganos, sustentam injustiças, elas acabam acobertando conluios, inverdades e outras coisas inteiramente contrárias ao Evangelho de Jesus Cristo. Seguem a mentira vestida de verdade. Essa semana mesmo, alguém postou uma frase de um político britânico muito famoso, e depois que em 2 dias, mais de 100 mil pessoas visualizaram essa postagem, mas vieram especialistas e disseram que esse político britânico nunca disse essa frase. Então as pessoas, nós vivemos essa época que as pessoas querem aparecer e elas encontram alguém de notoriedade e atribuem as frases a essas pessoas. Agora, meus irmãos e irmãs, quem sobrevive com ecos tem as portas abertas para a enganação e a frustração. Estarão mais cedo ou mais tarde envolvidos ou envolvidas nas frustrações. Por quê? Que elas absolutizam os erros dos outros, multiplicando-os para todos e para todas. Nunca essas pessoas veem o lado bom das pessoas. Como homens e mulheres de Deus, nós temos que procurar as coisas boas nas pessoas. E todas as pessoas têm. Porque as coisas erradas nós já conhecemos. Mas quem vive de eco está procurando sempre o lado ruim das pessoas, não é? Para maltratar, para julgar, para condenar, invadindo a privacidade alheia, a privacidade das pessoas. E o Evangelho de Jesus diz que nós devemos o quê? Orar pelos nossos inimigos. Às vezes as pessoas nem inimigas são. E as pessoas já saem espalhando as coisas. Mas se fossem nossas inimigas, nós deveríamos orar por elas. Não é? A Bíblia diz, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. E mais ainda, o Evangelho diz que no que depender de vós, tende paz com todas as pessoas. Com todas as pessoas, irmão. Seja macumbeiro, seja ateu, seja da ideologia que for, seja negro, seja branco, rico ou pobre, no que depender de nós, devemos ter paz com todas as pessoas. É isso que o Evangelho de Jesus está nos ensinando. Mas quem anda sobre os impulsos dos ecos da vida, caminha como manada, caminha como multidão, como se a voz da multidão fosse a voz de Deus. A voz da multidão nunca foi a voz de Deus. Fazem parte do grupo, essas pessoas, estamos juntos e misturados, refletindo o refrão de um mundo cujo príncipe é o diabo. A Bíblia diz que o príncipe desse mundo é o diabo. Em um mundo tenebroso,
conforme diz a Epístola aos Efésios. Nós estamos num mundo tenebroso. Nós estamos num mundo de mentiras. Nós estamos num mundo de enganos. E os que vivem pela tirania dos ecos estão divididos e por isso estão dividindo famílias, estão dividindo igrejas, estão dividindo a nação. Os ecos promovem delírios. Não adianta apontar culpados. É necessário voltar à simplicidade do Evangelho para ouvir a voz do único pastor das ovelhas, que é Jesus Cristo. A Bíblia diz, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E elas são conhecidas pelo Senhor, e elas sabem quem é o Senhor. Então, irmãos, irmãs, estamos sendo destruídos com todos os tipos de preconceitos, enganos, envolvidos numa visão binária do mundo, de mentiras, de intolerâncias, de insultos. E o diabo existe para dividir e subtrair. Esta é a matemática dele. E Jesus mesmo disse que uma casa dividida não pode subsistir. Se está dividida, não pode subsistir. E é isso que o adversário tem feito conosco, famílias, igrejas, nação toda. E às vezes a gente se engana. Porque a gente pensa que para combater o pecado, a gente fica tão irado, né? As pessoas estão cometendo pecado por mero ódio ao pecado alheio. As pessoas que erraram foram as outras, mas o meu coração está raivoso, está insultando, então eu estou cometendo pecado. De repente, aquelas pessoas lá se arrependem e vão para o céu, e eu morro com meu coração torturado e fico fora do céu. As pessoas movidas pelos ecos da vida estão servindo ao diabo por um zelo puro de Deus. Têm um zelo tão grande de Deus que elas entram nas mentiras do diabo, não é? Na tentativa de defender a Deus, estão pecando, estão tentando punir os maus com a mesma maldade, com a mesma ruindade. Irmãos, nós temos que mudar de direção, irmãos. Nós temos que voltar ao Evangelho, à igreja primitiva, não é? Nós temos que voltar, nós temos que pensar a palavra. As falsas notícias são fertilizadas com espírito de vinganças para seduzir, para destruir, para aniquilar homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus. Como é que você é diferente do outro? Você é do mesmo barro, você é da mesma matéria-prima, você não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou sujeito aos mesmos pecados, eu estou diante do Senhor pela misericórdia dEle, e eu venho aqui suplicar a você que você reconheça isso, essa maravilha de estar na presença do Senhor por misericórdia. O pai das meias-verdades, o pai dos enganos e mentiras, disse Jesus, é o diabo. Meias-verdades, enganos, embustes, conluios, o pai disso tudo é o diabo. Daí surgem as calúnias, as injúrias, as difamações que assolam a reputação,
alheia e pode induzir ao linchamento público, ao suicídio e à morte. Nós temos visto isso acontecer com pessoas inocentes. Parece que a mulher era a tal criminosa da outra cidade e ela foi morta sem nada dever. E ainda que devesse, ela não poderia ser linchada e morta. Esse é o Evangelho de Jesus, que não coaduna, não aceita esse tipo de coisas. Irmãos e irmãs, em meio às notícias falsas, o rebanho de Deus se confunde. A alegria da salvação empalidece. A paz se evapora e o amor se esfria. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. Nós estamos nos distanciando do reino de gozo, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é isso. É gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Nós estamos, irmãos, perdendo, o sal está perdendo o sabor. O fermento está perdendo a validade. A luz está ficando escondida debaixo da cama ou lá no sótão da casa. Por quê? Porque não estamos amando o próximo como a nós mesmos. E quem não ama o próximo, que é visível, que é tangível, não pode amar a Deus que é invisível, que você não pode tocar. O próximo virou nosso adversário. Basta ele dizer para o time que ele torce, basta ele falar em quem ele votou. Isso já é o suficiente para se transformar em adversário. Porque ele veste uma camisa diferente da nossa, porque ele pensa diferente, porque ele torce para o outro clube, porque ele é ateu, porque ele é macumbeiro. Não, irmão, ele é imagem e semelhança de Deus. Você não pode ser guiado por ecos. Você tem que ter uma voz. E numa outra oportunidade eu vou falar o que é ser uma pessoa que tem uma voz, que é dona de uma voz. Mas quem vive nessa hostilidade, quem propaga essa ruindade, não está andando na luz como Cristo está na luz, como Cristo é a luz do mundo. Ele que disse que os seus seguidores e seguidoras são luz do mundo. Luz que ilumina o caminho dos perdidos, dos diferentes, dos oprimidos, que estão nas trevas. Nós somos a luz. Irmãos, a Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode sair boas notícias e más notícias, parafraseando Tiago. E Jesus afirmou que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ao reproduzir o terror, ao reproduzir a obscuridade, os maus atos de terceiros, ao desejar e aplaudir o sofrimento, mesmo que justo, na vida de homens e mulheres, cabe a interrogação. Este coração está cheio de quê? Está cheio de quê? De que é que o nosso coração está cheio, irmãos? O Evangelho manda amar todas as pessoas, inclusive aquelas que intentam mal contra nós. Devemos amá-las, devemos abraçá-las, aceitá-las. Porque Jesus disse: não julgueis, para que não sejais julgados. E mais sério ainda, com a mesma medida que julgardes, sereis julgados. Como é que você está julgando as pessoas? Como é que você está medindo para as pessoas? Eu tenho procurado medir bem, irmãos. Eu tenho procurado ter paz com todas as pessoas.
Eu tenho procurado ser compreensivo com as pessoas, para que as pessoas também sejam compreensivas comigo. Eu estou semeando no mundo espiritual para colher coisas boas. Sabe por quê? Porque eu não sou juiz de ninguém. Meu irmão, se você aceita isso, você não é juiz, não é juíza de ninguém. Você deve dar a boa notícia. Você deve falar de perdão, de restauração, do acolhimento de Deus, da salvação. E mais sério que é isso, quero te dizer, o diabo não precisa da sua ajuda. Ele sabe fazer o aniquilamento, a destruição, melhor do que você. O problema é que às vezes a gente esquece disso e a gente quer auxiliar o adversário do reino de Deus. Amados, as pessoas injuriadas, as pessoas caluniadas, difamadas, hoje, por algum crente, essas pessoas poderão receber a graça salvadora no último momento, como aconteceu com o ladrão ao lado de Jesus na cruz, que a tradição convencionou chamá-lo de o bom ladrão. Mais ainda, Jesus disse que muitos excluídos, que se arrependeram dos seus pecados, chegarão no céu antes de muitos religiosos e religiosas. Diz ainda que os últimos serão os primeiros. A graça de Deus vira de lado a fila. Na parábola, os empregados que trabalharam só 1 hora ganharam igual aos que começaram a trabalhar cedo. Lázaro entrou no reino de Deus. O rico não entrou. Muitas pessoas serão chamadas de boas ladras, porque se arrependeram dos seus pecados. Jesus estava ali na cruz fazendo a divisão entre aquele que não se arrependeu e aquele que se arrependeu no último instante. É por isso que nós pregamos para todas as pessoas, porque todas elas podem estar vivendo no último instante e nós precisamos chegar naquele instante para arrebanhar essas pessoas. E a frustração será maior ainda quando os religiosos e religiosas não convertidos ficarem de fora e a escória da sociedade, os rejeitados pela sociedade, mas purificados pelo sangue de Jesus, ultrapassarem os portais eternos. Irmãos, nós temos que estar juntos lá, irmãos. Nós temos que deixar de ser eco. Nós devemos ser uma voz que clama no deserto, como era a voz de João Batista no deserto, falando: arrependei-vos e converteis, porque é chegado o reino de Deus até vós. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, que você se encontre, que você seja uma voz, que você não seja uma reverberação dessa sociedade corrompida. Em nome de Jesus. Amém. Eu desejo para você, meu irmão, minha irmã, que se o sol que vem, ele possa aquecer a sua vida. Que o vento seja uma brisa suave no seu rosto. Se chover, seja uma neblina gostosa para você. E que a paz do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, das coisas visíveis e invisíveis, e o amor de Jesus Cristo, seu Filho, o nosso Redentor, que morreu na cruz, derramou seu sangue pela nossa libertação, e a comunhão maravilhosa do Espírito Santo esteja conosco aqui, em todo o Brasil, sobre os Estados Unidos,
sobre todos os demais países, agora e para sempre. Amém.